Vamos voltar a falar sobre a medida que a gente falou há pouco do Ministério da Justiça, que irá restringir, já a partir da próxima segunda-feira, a entrada de imigrantes que não possuem visto de entrada no Brasil. A gente vai falar com o Dr. Guilherme Feliciano, que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho e professor da Faculdade de Direito da USP. Doutor, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. A minha primeira pergunta é relacionada a justamente quais problemas que o país pode ter adotando essa medida. Ou seja, a gente pode ter cenas como a gente vê acontecer diariamente no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em que imigrantes que chegam ao Brasil sem um visto ficam ali de uma maneira a Deus do Ará, esperando a situação deles se resolver. O que mais que pode impactar com essa medida anunciada pelo Ministério? Boa noite a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui. Na verdade, a ideia é exatamente evitar que isso aconteça, ou seja, ter um procedimento já pré-estabelecido para essa situação em que o migrante chega sem um visto de entrada e, em tese, tem um outro destino. Se ele tem um outro destino, é porque ele, de fato, não deseja permanecer no Brasil. Nesse caso, o que a Polícia Federal tende a fazer a partir de segunda-feira é exatamente encaminhá-lo para o seu destino e não admiti-lo no Brasil, porque em muitas ocasiões ele não tem as características necessárias para ser recebido no país como refugiado. A condição de refugiado exige que ele esteja vindo para o país por conta de perseguição em razão de discriminação, em razão de perseguição política ou por uma crise de direitos humanos. E o que se constatou é que muitas vezes o Brasil tem servido apenas como um ponto para que os famosos coiotes façam o tráfico de pessoas para países como os Estados Unidos da América. Guilherme, a gente tem que entender, então, essas duas situações. Uma parte das pessoas que chegam aqui ao Brasil, que querem pedir o refúgio para realmente ficar por aqui, tentar uma nova vida, e pessoas que estão apenas indo para outro destino por conta desse tráfico humano, dos coiotes que você citou. Como que será possível fazer essa diferenciação das duas situações? É um trabalho fácil? Não, não é um trabalho fácil, mas um dos critérios que passa a ser adotado agora a partir de segunda-feira é este que eu mencionei. Há visto de entrada para o Brasil, porque o Brasil não admite o chamado visto de trânsito, não há esta figura. Então, se não há visto de entrada, significa que o ingresso deste imigrante não se deu regularmente. Não é? Nesse caso, o migrante que tem interesse em figurar aqui, em permanecer aqui figurando como refugiado, ele precisa atender a estas características, requisitos, porque essa é uma questão humanitária. Não é? Se isto não estiver presente e se identificar que o Brasil está apenas servindo como um país de passagem para o tráfico, até mesmo para não alimentar esta atividade ilícita, porque, inclusive, o tráfico de pessoas é crime no Brasil, em função disso, haverá essa atuação da Polícia Federal para que o encaminhamento imediatamente sem que a pessoa permaneça no Brasil. Isto é que muda a partir de segunda-feira. E como é que funcionaria na prática? Perdão por fazer essa pergunta, mas é de leigo. Uma pessoa que chegar aqui e não seguir o protocolo, ou seja, ela não está com visto, mas ela chegou no país e iria para outro. A Polícia Federal mandaria ela de volta, ficaria aqui, já mandaria ela para outro país, mas às vezes o voo é para outro dia. É possível conseguir conciliar todas essas minúcias para evitar justamente isso que tem ocorrido? Há de fato uma dificuldade operacional muitas vezes, mas nessa situação específica, exatamente a que eu aponto, ou seja, não há visto de entrada e, no entanto, há um destino certo, o trabalhador, por exemplo, já tem uma passagem comprada para determinado país, neste caso ele permanecerá custodiado até ser efetivamente embarcado para este país. É isto que deverá acontecer, não é? E para isso, obviamente, haverá atuação da Polícia Federal, inclusive para custodiá-lo até este momento. É este o procedimento, em princípio, que será adotado até que se termine o procedimento. Não é propriamente deportação,
não é propriamente deportação. Mas, de todo modo, resolve-se esta situação em que, muitas vezes, repito, há o ensejo para o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas na legislação brasileira se caracteriza exatamente a partir de 4 finalidades que estão previstas no Código Penal e que são as mais usuais. Tráfico sexual, tráfico para reduzir o indivíduo a condições análogas à de escravidão, tráfico num contexto de servidão por dívida e até mesmo tráfico de órgãos, em que as pessoas são traficadas diante do interesse em exatamente se extraírem e se comercializar seus órgãos, que é uma situação absolutamente abjeta, que viola mais não poder os direitos humanos. É isso que está no Código Penal e é para evitar situações como essa que esses procedimentos agora começam a ser adotados. Guilherme, essas pessoas que estão aí no aeroporto de Guarulhos, como o Gustavo citou, são cerca de 500 pessoas, a gente estava até mostrando as imagens, pessoas que já estão aí há um bom tempo. Foi constatado ali já graves violações dos direitos humanos, porque essas pessoas não têm um lugar para tomar banho, muitas vezes não conseguem comer. Nesse caso, a gente está falando de uma norma do Ministério da Justiça que vai começar a ser válida a partir de segunda-feira. Se essas pessoas que estão ali fizerem o pedido de refúgio, a concessão será automática ou não? Automática não, haverá sempre a necessidade de verificar esses requisitos. Como eu disse, por que estão no Brasil? Há uma perseguição em razão das suas convicções políticas ou em razão da sua raça, da sua religião, ou então nós estamos tratando de pessoas que vieram de países que estão enfrentando graves crises de direitos humanos, como, por exemplo, há algum tempo houve com o Haiti. Nestas situações, sim, evidenciado isto, eles podem ser admitidos como refugiados no Brasil. Começa a haver, inclusive, a situação que se discute no mundo todo dos refugiados climáticos, aqueles que fogem, na verdade, buscam refúgio em outros países porque as condições climáticas derivadas do aquecimento global, etc., já não permitem que continuem vivendo onde viviam antes em seus países. Até esta hipótese começa a ser admitida no direito internacional público. Nestas situações, em se evidenciando estes requisitos, aí sim, essas pessoas que aí estão poderão ser admitidas no Brasil como refugiados, mas isso não é automático. A crise de direitos humanos tende a haver no país de origem. Claro. Doutor Guilherme, obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima noite e até uma próxima. Eu é que agradeço. Estamos aqui sempre à disposição. É um prazer falar com vocês. Até a próxima. Boa noite.